Olá, bora mergulhar numa história de negócios que parece mais um filme de detetive. Esse é o caso da Telecom X e de como os dados viraram a peça-chave para resolver uma crise silenciosa, mas muito perigosa. Bem-vindos à Operação Retenção. Então, tudo começa com essa pergunta, né? Como é que os dados podem de fato salvar uma empresa? E a gente não está falando de planilhas chatas, não. A gente está falando de usar a inteligência dos dados como uma ferramenta de sobrevivência mesmo. Vamos ver como isso aconteceu na prática. E o primeiro sinal de alerta foi esse número aqui, 25,7%. Essa era a taxa de churn da Telecom X, ou seja, a taxa de cancelamento de clientes. Pensa só, quase um em cada 4 clientes estava simplesmente indo embora. É um vazamento enorme de receita e de confiança. Mas tá, o que essa porcentagem significa de verdade? Significa isso aqui, 1.869 clientes perdidos. É que quando a gente para de olhar só para o percentual e vê o número de pessoas, de contratos cancelados, a urgência da situação fica muito, mas muito mais clara. E aí que a gente entra no primeiro ato dessa história. Isso aqui não era só um número ruim num relatório, sabe? Era um problemão que ameaçava o futuro do negócio e que precisava ser investigado para ontem. E logo de cara, a primeira grande pista que os dados deram foi essa. O problema não era geral. A equipe, agindo como verdadeiros detetives, descobriu que o incêndio estava concentrado em áreas bem específicas, que eles apelidaram de zonas de perigo. Ok, então vamos para o ato 2, a investigação. É aqui que o time de análise de dados arregaçou as mangas e mergulhou fundo para encontrar a causa raiz, sabe, os verdadeiros culpados por trás dessa crise toda. E eles encontraram o que ficou conhecido como o Triângulo das Bermudas do Churn. Eram 3 fatores principais onde os clientes simplesmente sumiam. Primeiro, clientes com contrato mensal tinham uma taxa de cancelamento de 41,3%. Depois, e isso é surpreendente, quem tinha fibra ótica com 40,6%. E o mais grave de todos, clientes novos. A gente já vai falar mais desse número. 51,4%. Gente, para pensar no que isso significa. Mais da metade de todos os clientes novos da Telecom X iam embora nos primeiros 6 meses. É um absurdo. Para cada 2 clientes que a empresa ralava para trazer, um já estava com o pé na porta. Esse número aqui, esse é o coração de toda a crise. Mas a coisa ficava ainda pior. A investigação descobriu que o verdadeiro perigo estava nas combinações explosivas. Quando esses fatores de risco se juntavam, a chance de um cliente ir embora não era só alta, era quase uma certeza. Olha só a primeira combinação. Cliente com um contrato mensal que também usava fibra ótica. A taxa de churn pulava para 52,8%, mais do que o dobro da média da empresa. Isso afetava quase 2.200 clientes. Era como se os cabos de fibra ótica já viessem com um letreiro de alerta piscando em cima. A segunda combinação era ainda mais delicada. Pessoas idosas com contratos mensais. A taxa de cancelamento aqui chegava a quase 53%. E isso não é só um número, né? Era um sinal claro de que esse público estava sendo mal atendido. Talvez com dificuldades com a tecnologia e precisando de um suporte mais humano e paciente. E, para fechar a investigação, eles acharam um vilão que ninguém esperava: o método de pagamento. Dá uma olhada. Clientes que pagavam com cheque eletrônico tinham uma taxa de cancelamento de 43,8%. Um problema no processo estava literalmente empurrando os clientes para fora. E isso nos leva direto para o ato 3. Com todas as pistas na mão, o clima muda. A investigação acaba e começa a ação. Nasce um plano estratégico, todo baseado no que os dados revelaram. E que plano, hein? Um plano de ataque com 5 frentes de ação. Uma abordagem completa em que cada uma dessas 5 estratégias foi desenhada para atacar diretamente uma daquelas zonas de perigo que a gente acabou de ver. Vamos entender cada uma. As 2 primeiras estratégias foram bem diretas. Para mais de 4.000 clientes em contratos mensais, a Telecom X ofereceu 15% de desconto para eles mudarem para um plano anual. Foi tipo um aperto de mãos digital para fortalecer a parceria. E para os clientes de fibra, um pacote grátis de segurança e suporte para agregar valor e estabilizar o serviço. Agora, as estratégias 3 e 4 focaram nas pessoas. Para os clientes idosos, foi criado um plano de suporte dedicado, mais humano, com a meta de cortar o churn nesse grupo em 40%. E para os clientes novos, lembra daqueles 51% que iam embora? Foi criado um onboarding de elite, com um mentor dedicado para ajudar cada novo cliente a começar com o pé direito. E por último, um ataque direto àquele vilão operacional. A quinta estratégia ofereceu 10% de desconto para os clientes simplesmente trocarem um problemático cheque eletrônico pelo débito automático.
Simples, inteligente e que tirava uma bela dor de cabeça da frente. Certo, o plano foi colocado em prática. E aí, funcionou? Bom, agora vem a melhor parte, a recompensa. Vamos ver o impacto real e os resultados positivos dessa estratégia que foi 100% guiada pelos dados. O primeiro resultado já foi poderoso, uma estimativa de retenção imediata de 496 clientes. E não é só um número, são 496 clientes que, com certeza, teriam cancelado o serviço. Foi a primeira grande validação de que todo aquele esforço de investigação estava no caminho certo. E o impacto financeiro no longo prazo. Olha só que impressionante! Um aumento de 23% no LTV, que é o valor do tempo de vida do cliente. Traduzindo, cada cliente passou a gerar, em média, 23% mais valor para a empresa ao longo do tempo. Isso prova que reter clientes não só evita perdas, como torna a base de clientes muito mais valiosa. No fim das contas, essa história toda da Operação Retenção dá vida ao lema da empresa. Não é só sobre vender uma conexão de internet, é sobre usar a inteligência para construir conexões de verdade, mais fortes e um negócio mais saudável. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Quantas outras crises silenciosas poderiam ser resolvidas se as empresas realmente parassem para ouvir o que os seus dados estão tentando dizer?